ponta da linha conosco, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, Matheus de Carvalho Hernandes. Boa noite para você, professor. Boa noite, Bruno. É sempre um prazer estar aqui colaborando com a Universidade Pública e com a Rádio Band News a partir do que a gente produz aqui. Bom, atualizações sobre a guerra da Ucrânia. A gente completou aí já, infelizmente, 75 dias de guerra. Inicialmente a gente acho que não imaginava, né, que a guerra poderia se estender por tanto tempo, mas infelizmente agora, 75 dias depois, infelizmente é muito fácil a gente pensar que teremos mais 75 dias de guerra, porque não existe nenhum desfecho favorável aí previsto para os próximos dias, para as próximas semanas. É mais ou menos por aí? Estamos longe de um desfecho para esse conflito? Olha, Bruno, pergunta muito interessante. Acho que, infelizmente, estamos longe. O que é triste, obviamente, pelo número de refugiados, número de vidas, número de civis que se perde, mas acho que a guerra tende a se delongar quando a gente analisa, de fato, a situação dos interesses. Então, pelo lado russo, pelo lado do Putin, ele precisa de uma percepção interna do público russo de vitória, né? E a situação atual dele é complicada do ponto de vista militar. Então, ele não pode sair dessa guerra não tendo uma vitória a ser apresentada de maneira muito convincente ao público interno. Então, isso dificulta muito a saída. Por outro lado, a OTAN, apesar do discurso, e aí principalmente os Estados Unidos, apesar do discurso de contrário à guerra, todos os movimentos que a OTAN vem fazendo são movimentos que mantêm a guerra, né? Continuando mandando armamentos, continuando fechando os espaços de negociação, de interdição, e ao mesmo tempo não sentando nas mesas de negociação. Então, o Zelensky, por sua vez, também não tem mais como, mesmo que ele pudesse sair desse conflito de uma vez, porque ele está defendendo um território, e ele mesmo se colocou como um personagem que foi catapultado pela guerra. Então, infelizmente, quando você observa os interesses dos atores envolvidos, apesar de alguns discursos, especialmente da OTAN, dos Estados Unidos, o que me parece é que nenhum deles ou não quer ou não pode, nesse momento, sair do conflito, o que tende a delongá-lo bastante, infelizmente. Agora, professor, desde o início, na verdade, quando de fato houve a eclosão dessa guerra com a invasão russa da Ucrânia, tem se debatido, e vários analistas já passaram aqui nos microfones da Band News FM, fazendo comparativos como se essa guerra fosse, na verdade, um cabo de guerra, né? Quem teria que largar primeiro, quem não conseguiria aguentar tudo que envolve um conflito armado, e isso tenderia a apontar um vencedor ou um perdedor da guerra. Lembro que lá no início do conflito se falava muito que a Rússia já tinha um colchão bem estabelecido e que sairia na frente, até porque foi a agressora, né? Quem iniciou a invasão. Depois, com as sanções do Ocidente, já houve uma análise diferente, de que a Rússia não conseguiria aguentar por muito tempo tudo que as sanções provocariam à economia russa. Hoje, passados mais de 75 dias de guerra, tem como projetar que lado está mais fraco? Porque de um lado a gente vê a contínua ajuda sendo fornecida pelo Ocidente à Ucrânia, que tenta resistir com os meios em que dispõe. Mas do outro nós temos a Rússia, que se por um lado se tem informações de que o PIB, a projeção de PIB de que uma projeção de PIB que diminua cada vez mais, de grandes problemas econômicos, mas nós temos um governo Putin firme naquela adoção de uma postura de que na verdade tudo continua como esperado, como a Rússia desde o início programou para essa guerra. Tem como avaliar nesse ponto do conflito que lado pode estar tendendo aí para uma esticada que não vai ser mais possível aguentar? Olha, Alessandro, primeiro boa noite, sempre um prazer falar contigo aqui. Essa é uma pergunta muito difícil, eu até ia brincar que é uma pergunta de $1 milhão, mas talvez seja de vários trilhões de dólares essa pergunta. Em termos de vitória militar é muito difícil mesmo. O que eu acho é que não se pode analisar a resistência ucraniana como se a gente estivesse em 2014, né, que ocorreu na Crimeia. Durante esses anos, desde 2014,
a OTAN, notadamente os Estados Unidos, mas a OTAN vem mandando muito armamento, né, equipamentos tecnológicos do ponto de vista bélico para a Ucrânia. Então isso explica também o incremento da resistência ucraniana, o que faz a gente ver esse cabo de guerra, como tão bem você notou. Então, do ponto de vista, digamos, do poderio, se a gente fosse equiparar, possivelmente o lado ucraniano provido, né, dos armamentos ocidentais teria alguma vantagem numa guerra de longo prazo. O que acontece é que, na verdade, essa situação de interesses muito contrapostos e ausência de espaços de negociação, isso é o que mais me assusta, né? Hoje, a retirada do escritório da OMS, da Rússia, vai se vedando os espaços de negociação, você vai produzindo uma espécie de uma paralisia. E as paralisias, do ponto de vista assim, do equilíbrio, da balança, tendem a produzir guerras longas e de baixa intensidade. A gente sabe de vários locais no mundo de baixa intensidade, não do ponto de vista, obviamente, do sofrimento dos civis, nada disso. Mas a gente sabe de vários lugares do mundo em que a guerra se delonga por muitos anos. Basta a gente pensar no Afeganistão, no Iêmen, na Síria, na Líbia, a guerra ela continua, ela está lá ocorrendo. Então, só que como a Ucrânia está no coração da Europa, chamou muita atenção, envolve a Rússia, isso parece nos saltar aos olhos. Nossa, mas vai ser uma guerra longa? Tudo indica que sim, uma guerra longa e de baixa intensidade, e isso pode transformar um pouco o caráter da guerra, de apenas de um enfrentamento entre exércitos, de ter enfrentamento, como a gente já está vendo, dentro de cidades. Isso muda muito a natureza da guerra, e a depender do ambiente em que ela está sendo travada, não necessariamente um país que tem um grande armamento pode estar muito adequado, porque é diferente de você lutar num campo de guerra e estar disputando cidades, né? A Rússia tem uma expertise muito grande em razão da colaboração dela na Líbia, na Síria, nesse tipo de conflito. Os Estados Unidos acumularam também um conhecimento desse tipo no Afeganistão. O que me parece, então, que em termos bélicos, beligerantes, eu teria muita dificuldade, sendo bem honesto com você, de quem eu acho, ou de quem parece está vencendo. O que eu acho do ponto de vista político é que a maior vitória, quem vem somando, é a OTAN. Eu acho que a OTAN, do ponto de vista dos interesses, vem somando a maior vitória, porque ela está coesionando, ela está recuperando a razão da existência. A OTAN foi muito criticada no mandato anterior pelo Trump, o próprio Macron já foi muito crítico, e eu acho que ela ressuscitou. Ela está sendo revigorada, ela está sendo vendo como um pacto de segurança coletiva, e hoje, deixa eu olhar aqui, dia 10, dia 12, a gente tem um dia muito decisivo nesse sentido, que é o dia em que a Finlândia e a Suécia vão dizer se têm realmente intenção de aderir à OTAN. A gente pode ter uma virada, ou pelo menos um ponto de inflexão importante no conflito daqui 2 dias. Então, em resumo, do ponto de vista bélico, não me arrisco a dizer quem pode estar vencendo, apesar do potencial da OTAN ser maior. Nós estamos falando de uma potência nuclear como a Rússia, mas do ponto de vista político, eu acho que o saldo mais positivo, quem vem arregimentando, é a OTAN. Esse aspecto, né, de que Finlândia pode entrar, qual que é outro país? Suécia e Finlândia, né, podem entrar para a OTAN, é uma informação bastante relevante, enfim, até porque Vladimir Putin já deixou bastante claro que não é nada favorável à ingressão desses novos países, né, esses novos países entrarem na OTAN, e também, enfim, a própria Ucrânia, que tinha essa intenção também de se unir à União Europeia. Eu queria a avaliação do senhor agora sobre o papel do Ocidente diante de tudo isso. Os Estados Unidos, por exemplo, devem aumentar a entrega de armas à Ucrânia após a reativação de um mecanismo usado na Segunda Guerra Mundial, a lei de empréstimo e arrendamento, né, na tradução, retoma um mecanismo de 1941 do presidente Franklin Roosevelt, que agora pode ser adotado novamente, que pode aumentar aí as doações dos Estados Unidos à Ucrânia. Isso mostra que o Ocidente não está preocupado, me parece mais preocupado em ajudar, de fato, a Ucrânia a vencer do que no prolongamento da guerra e no quanto isso vai custar, né, essa resistência da Ucrânia, que, enfim, a gente não está nem aqui, claro, concordando com a invasão russa, pelo amor de Deus, mas é um prolongamento que custa vidas e uma crise mundial também. E esse parece ser o objetivo do Ocidente, na avaliação do senhor, professor, independentemente de prolongar a guerra, ter Zelensky como o vitorioso, até para
concentrar ali o capital político dividido, né, entre Zelensky e Ocidente, OTAN, ONU, por exemplo? Sim, a pergunta é ótima. Vou fazer um parênteses que eu adoro conversar com vocês, porque as perguntas são extremamente qualificadas. De verdade, parabéns assim, pelo jornalismo que vocês fazem. Agradeço. Eu acho que sim, Bruno. Acho que a intenção do Ocidente, de fato, agora, a essa altura do campeonato, o Zelensky virou uma espécie de uma persona, né, que corporifica essa resistência e que corporifica a expansão dos valores ocidentais por aquela região. Eu acho que esse é um fator, o fator estrutural da OTAN, como a expansão da OTAN é algo muito importante, mas nem sempre é lembrado que historicamente no comportamento, seja russo, soviético, ou até, né, dos czares, sempre que há um avanço, digamos, das ideias ocidentais, vamos ler assim na chave, as ideias liberais, para próximo da fronteira da Rússia, a Rússia de alguma maneira se ressente e se defende, né? Para quê? Para impedir que se cause uma crise política interna. Então, se você me perguntar qual é o que eu acho o fim último, o objetivo do Ocidente, é a queda do Putin, né? Mas como isso é improvável numa potência nuclear, como não vem surtindo efeito, vocês devem lembrar, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, que no começo da guerra a gente via resistência dentro da Rússia, protestos contra o conflito, era bem recorrente, né, a gente vê isso. E hoje em dia a gente já não significa que não ocorre, porque a Rússia, né, é muito blindada nesse aspecto, mas certamente diminuiu um pouco da magnitude, porque a gente ia saber, alguma imagem ia vazar, então isso diminuiu. Então, acho que sim, é importante essa vitória, especialmente porque alimentar o horizonte de que essa batalha pode ser vencida pela Ucrânia é alimentar o horizonte de um refortalecimento da OTAN. Então, eu acho que, nesse sentido, a coisa está acoplada, os dois objetivos estão acoplados. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. A gente conversa aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, professor Matheus de Carvalho Hernandes, analisando o cenário da guerra da Rússia com a Ucrânia. Bom, professor, dentro de tudo isso que a gente conversou até agora, que a gente já conversou em outras oportunidades, qual é o futuro de uma mediação de paz? Os últimos dias, as últimas semanas até, têm se mostrado bem inócuas, né? Essas negociações, acordos para se tentar avançar e se chegar, por exemplo, a um cessar-fogo. Com estes integrantes, com esses personagens que estão inseridos e como eles estão se portando nesse momento, aí a gente fala de Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, claro, mas OTAN, ONU, falta algo de alguma parte para que a gente possa de fato ter uma negociação mais concreta e aí uma possibilidade de paz? Mais uma ótima pergunta. É uma questão que eu me pego pensando assim muitas vezes. O que me impressiona, Alessandro, é como os espaços mais propícios às negociações vêm sendo fechados, e vêm sendo fechados também pelo Ocidente. A diplomacia russa, historicamente, especialmente aí depois do Yeltsin, o intervalo do Yeltsin, né, a diplomacia soviética, ela é muito dura, ela coloca os seus pontos de vista, ela se comporta tal como ela é, como um ator global, de negociações duras, e de um país que não é um país democrático. Então não existe um controle do legislativo, por exemplo, ou da imprensa, ou da sociedade civil sobre a política externa russa. Isso dá condições a eles de terem barganhas, de colocar pontos de vista muito duros, de não ceder, inclusive tendo em vista a necessidade de manter essa aprovação que o Putin quer manter. Então, assim, eu não espero muito da Rússia um tipo de abertura a essa negociação. Mas o que me impressiona é que o Ocidente e a ONU, eu posso até diferenciar os dois atores, porque acho que são diferentes nesse caso, vem dificultando que elas ocorram, né? Em todo lugar que eu vou falar sobre a guerra na Ucrânia, aqui conversando com vocês, já falei isso algumas vezes, a gente sabe que um dos motivos, não é o único, da guerra é a expansão da OTAN. Então, se a OTAN e os Estados Unidos querem o fim da guerra, como dizem, eles precisam participar das negociações. Precisa sentar na mesa de negociação. Não adianta ir para a Turquia, lá, como estava indo, negociar os russos e os ucranianos. O confronto não é apenas entre a Rússia e a Ucrânia.
o confronto ele é maior. Então, um dos participantes, dos envolvidos, não está participando das negociações. Isso é um pouco assustador. E além disso, os países ocidentais, uma postura que é muito típica na ONU, uma postura, digamos, verticalizada, quase como uma autoridade colonial, vem expulsando, fechando os canais de negociação. Então, quando passa na Assembleia Geral para expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, capitaneado muito pelas potências europeias e pelos Estados Unidos, o que você está fazendo na prática? Você está inviabilizando um canal de negociação. Agora, no final do mês, pode ser que eles votem na OMS não para tirar do Conselho Executivo, mas para impedir a Rússia de votar. Poxa, no meio de uma pandemia, porque tem uma pandemia ainda, você tirar um país do tamanho da Rússia, que já tem um histórico anti-vacina, da OMS, em que medida esse pretenso isolamento vai ser convidativo à paz? Eu estou vendo muito pouco isso, assim. Já em relação à ONU, eu achei que o Guterres demorou muito para fazer esse movimento que ele fez. Ele fez um movimento arriscado, que ele usou palavras, ele fez denúncias muito duras ao lado russo, e aqui eu não estou falando que não tem que ser feitas, pelo amor de Deus. Eu sou de um mestrado em fronteiras e direitos humanos aqui, ó, se vocês me permitem a propaganda. Eu estudo direitos humanos, então eu entendo do ponto de vista moral. Quando você me pergunta quem é o vitorioso dessa guerra, eu tenho dificuldade, mas quem é o perdedor são os civis, são os ucranianos, com certeza. Os números da ONU, da Organização Internacional de Migrações, estão mostrando para a gente. Mas do ponto de vista da resolução do conflito, eu venho falando sempre isso, quem quer que o outro lado sente à mesa, não pode ficar xingando publicamente o outro lado. Simples assim, porque senão você veda os espaços de negociação. Então, a ONU, eu achei que ela, por o Ocidente ter muita força ali dentro, ela embarcou muito rápido, especialmente o Secretariado-Geral, e ao embarcar nessa narrativa, nesse posicionamento da OTAN dos Estados Unidos, ela não se diferenciou. Aí parece que, algumas semanas atrás, o Guterres teve essa sacada, porque você poderia pensar, mas ele estava fazendo uma diplomacia discreta. Poxa, mas a mídia do mundo já teria vazado isso aí, né? O New York Times, quem está cobrindo o dia a dia na ONU. E aí, de repente, ele faz essa visita ao Putin para justamente se colocar no lugar do terceiro, né? Do organismo multilateral. Eu senti muita falta no início do conflito do Guterres, ao invés de... ele não fez isso explicitamente, mas ao invés de entrar nessa linha de fechar os espaços multilaterais para a Rússia, ao contrário, né, de chamar a negociação para acontecer no seio da ONU. Porque justamente se você tem um fórum que é identificado como um organismo internacional, que não tem um interesse nacional tão marcado, que tem regras, né? Então, nesse sentido, esse é um dos outros motivos, entre outros motivos, que eu acho que o conflito vai se delongar. Ele evidenciou, escancarou ainda mais a crise do multilateralismo e a relativa falta de habilidade do Guterres de incorporar esse papel de negociador. Porque esse papel de denúncia já tem o Acnur, já tem a Michelle Bachelet no Alto Comissariado de Direitos Humanos para fazer, tem a Missão de Direitos Humanos na Ucrânia. Me parece que ele relutou muito em assumir esse papel político de negociação e deixar a voz pública global para quem está identificado com esses temas mesmo, né? A ONU Mulheres, enfim, o Alto Comissariado para Direitos Humanos. Enfim, é isso, acho que eu acho. Perfeito, Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourado. Sempre um prazer conversar com o senhor. Até uma próxima oportunidade, quem sabe com um desfecho mais positivo se encaminhando. Toda vez eu falo isso e toda vez Sim. A gente falha, mas... Ouço da próxima vez sobre os 50 anos do Clube da Esquina, que eu fiquei até constrangido de entrar para falar sobre guerra depois desse aniversário maravilhoso. Não, vai ser um assunto melhor. Um álbum agora muito premiado e, enfim, 50 anos desse que foi eleito o melhor álbum brasileiro. Muito bem lembrado, professor. A gente vai marcar essa conversa. Valeu, uma boa noite pro senhor. Vamos marcar. Sempre um prazer. Estou aqui à disposição de vocês. Um abraço.